Boa noite, tudo bem com vocês? Como estão as coisas na sua vida, na sua casa nesse momento? Vamos pôr um pouquinho mais de luz aqui. Tudo bem com vocês? Aproveitando bem as oportunidades do momento, tirando do dia o que ele nos pode oferecer. Carpe diem era a saudação em latim dos romanos, que assim se estimulavam a extrair do dia o que ele tem de melhor. O que, é claro, nós podemos ver no aspecto sensorial, que é tirar o máximo de prazer, que também no aspecto materialista, de tirar o máximo de vantagem político e econômica, mas também podemos ver do sentido espiritual, na certeza de que a cada dia Deus nos reserva inúmeras oportunidades de aprendermos e de nos curarmos naquilo que nós temos de mais necessário. E que assim nos cabe essa abertura, esses olhos de ver e ouvidos de ouvir, essa percepção, essa boa vontade para percebermos e aproveitarmos o dia no que ele tem de mais especial. Carpe diem, aproveitar o dia no que ele tem de melhor, inclui ter alegrias, ter prazeres, não há nada de pecaminoso nisso. Obter o nosso sustento, a nossa justa remuneração, não há nada de ruim nisso. Mas podemos e devemos concentrar a nossa atenção, o foco da nossa vida, no ensinamento, na cura, já que fundamentalmente a vida, a Terra, é um hospital e é uma escola. E aqueles alunos, aqueles doentes que aceitarem a sua condição de aluno, que quer dizer sem luz, a sua condição de ignorância, e a sua condição de doente, aquele que dói, aquele que passa pelas dificuldades e que precisa enfrentar e resolver e aprender com as dificuldades, se transformar com as dificuldades. Então nós nos reconhecermos assim, reconhecemos na vida a perfeição da terapêutica e da didática de Deus. Essas percepções e essas conquistas são fundamentais para nós termos atitude de alunos, atitude de doentes de boa vontade, abertos à cura e abertos ao aprendizado. Assim, a gente é capaz de aproveitar o dia. Essa é a condição, a nossa atitude é que define o grau de proveito que a gente vai ter do dia, da semana, do mês, da vida. Não é assim? Muito bem. Para entendermos um pouco, aprofundarmos um pouco esse nosso entendimento, sempre recorrendo ao Mestre Jesus, hoje abrimos o nosso livro, Prudente, a saúde segundo Jesus, pensando a saúde em termos mais profundos que nós alcançamos nesse momento, e que a própria humanidade já propõe a si mesma esse completo bem-estar biopsicossocial e espiritual, ou seja, saúde no fundo é sinônimo de felicidade. Então, nós aqui queremos pensar no nosso médico, quando ele, olhando do alto do Monte das Oliveiras para a grande metrópole de Jerusalém, ele fala assim: quantas vezes quis eu ajuntar os teus filhos como a galinha os seus pintos debaixo das asas, e não quiseste.
Nós falamos sobre isso há alguns dias, mas abrimos novamente na mesma passagem, e isso nos fala das oportunidades perdidas. É extremamente importante que nós percebamos que nós somos aqueles que desperdiçaram oportunidades. Nós somos os filhos pródigos que pediram a herança do pai e gastaram a herança do pai em viagens, bebidas, comidas, relações ilusórias, e assim gastamos completamente os nossos recursos. Todos nós temos imensos recursos, recursos intelectuais, recursos artísticos, recursos afetivos, recursos de saúde física. São realmente infinitos os nossos recursos. Sobre os nossos recursos, Jesus falou duas frases que são tremendas, muito fortes. A primeira, dizendo que nós faremos tudo o que ele fez e mais. Vejam só. Faremos tudo o que ele fez e mais. Jesus, o homem mais poderoso da terra, que separou a história entre antes e depois, que promoveu fenômenos que nós computamos a uma preferência de Deus, tal é a ordem desses fenômenos, desses milagres. Ele mesmo nos disse que nós faremos tudo o que ele fez e mais. E a segunda frase, ainda mais fabulosa, ainda mais maravilhosa, ainda mais impactante, é: vós sois deuses. Nós trazemos dentro de nós inúmeros potenciais e precisamos saber o que temos feito deles. E a parábola dos talentos é fantástica para nos fazer refletir a respeito disso. Nessa parábola, o dono de uma fazenda, depois de ter trabalhado muitos anos e amealhado muitos recursos, entendeu que seria o caso de fazer uma viagem longa. E reuniu seus 3 servos de maior confiança e deu a cada um deles uma boa quantidade de dinheiro. Em termos de hoje, talvez a gente pudesse equivaler em dezenas de milhares de reais. Ao primeiro, então, deu 50 mil reais. Ao segundo, 20 mil reais. Ao terceiro, 10 mil reais. A cada um de acordo com a sua capacidade. O que já nos ajuda a entender muito de por que as diferenças de talentos, de possibilidades, de riquezas, de recursos que as pessoas têm na vida. A cada um de acordo com a sua capacidade e com a sua necessidade. Os recursos não são aleatórios, jamais espelham preferência de Deus ou da vida sobre nada. Apenas manifestam as necessidades de cada um. E assim, Deus vai nos dando ferramentas de acordo com a situação e com a necessidade de cada um. Por que tantas diferenças? Porque construímos ao longo das muitas vidas, muitas diferenças entre nós. Quem enxerga apenas uma vida não consegue entender tanta diferença entre as pessoas. Mas quem amplia, expande seu olhar para algumas centenas de existências, torna-se muito mais compreensível as inúmeras diferenças financeiras, familiares,
de saúde física, de dons mentais que existe entre os seres. Continuando, esse dono da fazenda voltou depois de 2 anos de viagem e reunindo-se com os empregados novamente, pediu contas daquele dinheiro que ele havia cedido aos empregados. Os 2 primeiros tiveram situações parecidas, apesar de que deram retornos muito diferentes ao dono da fazenda. O primeiro, que tinha recebido 50 mil reais, disse que negociou com o recurso e que obteve outros 50, entregando ao dono da fazenda 100 mil reais. O outro, que recebeu 20 mil reais, disse que também negociou, também movimentou o recurso e entregou ao dono da fazenda 40 mil reais. E na parábola, Jesus nos ensina que o dono da fazenda deu aos 2 o mesmo retorno, considerando-os igualmente bons servos, apesar de terem lhe dado retornos muito diferentes. Por quê? Porque para ele não interessa tanto a quantidade do retorno, mas a relatividade. Dentro da situação de cada um, eles lhe deram o mesmo retorno e mereceram o mesmo elogio, o mesmo respeito, a mesma consideração. É fantástico isso, porque nós vivemos a realidade na Terra de escolas que tomam padrões iguais para todas as pessoas. Escolas nas quais um aluno que tem 7 na primeira nota e 4 na segunda nota é capaz de passar de ano, é capaz de ser bem considerado, ao invés de um outro aluno que tenha tirado 2 na primeira nota e 4 na segunda. Deus, pela parábola dos talentos, nos ensina Jesus que considera menos o resultado final do que o processo. Pelo processo, o segundo aluno nosso, que está crescendo, que está expandindo, merece menos preocupação e mais elogio, mais consideração no seu processo, do que o outro que está decaindo, se dispersando os seus recursos. Para nós também. Nós precisamos perceber o valor da boa vontade, o valor da boa intenção. Muito ao contrário do que nós pensamos, a boa intenção é central na consideração de Deus. Paz na terra aos homens de boa vontade, disse Jesus. E continuando, então, o terceiro servo, que tinha recebido na nossa imagem aqui 10 mil reais, pediu licença, foi até uma nesga de terra que tinha com uma pedra grande, afastou a pedra grande, cavou embaixo da pedra, tirou de lá debaixo da terra um saco, pegou de dentro do saco os 10 mil reais intactos e devolveu ao fazendeiro, dizendo que tinha muito medo do fazendeiro e que ali estava devolvendo seus 10 mil, pois esse fazendeiro, que representa Deus perante os empregados, que representa a diversidade humana, ou seja, cada um de nós, disse a esse terceiro servo, chamou-o de servo mau e inútil, por ter enterrado os seus talentos.
Quantos de nós não enterramos os nossos talentos, não temos enterrado os nossos talentos, ao invés de movimentá-los, por medo? Enquanto que aqueles outros, os dois primeiros, movimentaram os talentos. Por quê? Por que eles tiveram essa ousadia? Porque confiam. Há uma fé dupla extremamente necessária à nossa realização. A fé em nós mesmos, nós precisamos acreditar na nossa capacidade, nas nossas potencialidades. E uma segunda fé também fundamental, que é a fé na vida. A fé de entendermos que não cai uma folha de uma árvore que não seja pela vontade de Deus. A fé de que tudo que acontece à nossa volta é para a nossa expansão e para o nosso crescimento. Isso define a qualidade dos servos. O que nós temos feito com as nossas capacidades. Essa humanidade que considera felizes as pessoas por terem recursos. É feliz aquele que tem fama, é feliz aquele que tem dinheiro, é feliz aquele que tem beleza. Precisa ouvir essa parábola dos talentos e aprender que, do ponto de vista de Deus, felizes são aqueles que, independente dos recursos que possuem, usam bem os recursos que possuem. Não importa se tem 10, 15 ou 20, o que interessa é o uso que a pessoa faz do seu 10, do seu 15, do seu 20. Olha que coisa fantástica. Então, confiança ou medo são duas estradas que fazem a gente aproveitar ou não a vida. Retirar da vida o que ela traz de riquezas, de aprendizados, de curas, ou enterrar as possibilidades que Deus nos oferece. Essa é uma questão agora absolutamente fundamental. Nós estamos em prova. Nós estamos nas situações, a vida está nos colocando em situações extremas, como a pandemia, a guerra, a crise econômica, a crise social que decorre da crise econômica, com essa grande quantidade de população de rua, crianças abandonadas, animais abandonados. Exatamente para que seja mostrado quem é quem. São as grandes provas de final de ano, meus amigos. Aqueles que ficarem com seus talentos enterrados, não utilizando as suas capacidades, não tem como passar de ano. Irão apenas limitar, mostrar a sua extensa limitação, deixando o medo tomar conta de si. Nós, apesar de estarmos tantas vezes, em tantas situações, nessa posição de quem enterra os seus talentos, de quem se deixa dominar pelo medo, nós dizemos frequentemente: eu creio em Deus, eu dou valor a mim mesmo, pois a vida agora está nos checando e dizendo claramente: aquele que enterra os seus talentos, aquele que se deixa dominar pelo medo, não crê em Deus, não crê nem mesmo em si mesmo. As duas proposições são opostas. Não existe uma pessoa que ao mesmo tempo crê em Deus, crê em si mesma e enterra os seus talentos e paralisa-se. Diante do paralítico, o que Jesus falava? Levanta-te e anda. A tua fé te salvou.
precisamos ouvir Jesus na alma e aceitar essa checagem, esse chamamento, essa advertência que a vida está fazendo a todos nós, duvidando, questionando até que ponto nós realmente acreditamos em Deus, até que ponto nós realmente acreditamos em nós mesmos, cobrando de todos nós não uma fé de boca, mas uma fé praticada. Oração, ação, a fé praticada. Queremos hoje, através da parábola dos talentos, ouvir finalmente a advertência de Jesus, que aquele que enterra os seus talentos é um servo mau e inútil, estimulando-nos todos a sermos úteis, a desenterrarmos nossos talentos, a disponibilizarmos nossas capacidades para a prática do bem. Que é muito particular, só pode ser muito particular. Uma pessoa que sabe cantar é diferente de uma pessoa que sabe cozinhar, é diferente de uma pessoa que sabe limpar, é diferente de uma pessoa que sabe ouvir, um talento tão desprezado e tão importante. Quais são os seus talentos? É a primeira pergunta. Conheça e reconheça os talentos que você tem. Não aceite de forma alguma a resposta de que eu não tenho possibilidades, eu não tenho recursos, eu não tenho talentos. Pelo menos o tempo e o pensamento nós temos. E o que você tem feito com o seu tempo e com o seu pensamento merece uma checagem urgente. Então a primeira pergunta é: que recursos eu tenho? E não é só tempo e pensamento. Você tem habilidades, você tem sensibilidades. Conheça-se, reconheça-se nos seus talentos. Em segundo lugar, dê utilidade, dê movimento a eles, desenterre-os, enfrente os seus medos e faça os talentos servirem. Aquele que quiser ser o primeiro, seja aquele que mais servir, disse Jesus, contrapondo a lógica divina à lógica humana. Na lógica humana, aquele que quer ser o primeiro é aquele que mais se envolve de serviçais. Quanto mais serviçais tem uma pessoa, mais importante é ela na lógica humana. Na lógica divina, quanto mais a pessoa serve às outras pessoas, mais importante ela é. Não é defeito, não é pecado sentir medo. Mas viver submetido ao medo em consciência é terrível. É nos condenarmos à inutilidade. Nos destinarmos à utilidade é reconhecer os nossos medos, enfrentar os nossos medos, desenterrar nossos talentos e servir. Meus amigos e minhas amigas, eu quero resgatar com vocês, nessa última parte das nossas reflexões de hoje, a alegria imensa de ser útil. Lembremos todas as vezes, mínimas que sejam, onde você pôs água numa planta, achou o melhor lugar ao sol, ao vento, a melhor quantidade de água para uma certa planta e viu essa planta florescer. Como é gostoso ser útil. Como é gostoso dar um carinho, dar uma assistência para um animal de estimação e ele se curar e ele se fortalecer. Como é gratificante nós ouvirmos uma pessoa e essa pessoa depois se sentir acolhida, nos agradecer. Como é bom ser útil. Deixemos-nos nos orientar pela alegria de sermos úteis. E deixemos-nos envergonhar pela tristeza
de sermos inúteis, de enterrarmos nossos talentos, de nos deixarmos dominar pelo medo. Confiemos em Deus, confiemos em nós e sirvamos. Esse é o critério que vai mostrar na prática, não nas declarações, quem realmente evoluiu espiritualmente e está pronto para uma terra também evoluída, ou quem, apesar das declarações, apesar das falas, não evoluiu, se fechou e ainda precisará de impactos maiores até romper a sua casca grossa, como alguém precisa fazer para abrir um coco. Não pode com uma faquinha, não pode com a mão, precisa de um facão e de movimentos vigorosos. Aquele que não se abrir pela boa vontade, servindo, estará dizendo para a vida que precisa de mais expiações, mais provas, mais movimentos firmes, mais dor, até que se abra para a beleza, para a alegria de servir, para a beleza de ser útil. Tome as suas decisões, desafie os seus talentos, transborde, aflore, frutifique, porque é pela árvore, pelos frutos que se conhece uma árvore. Frutifique, meus amigos. Sejamos aqueles que servem. Muito bom estar com vocês aqui. Denise Morini. Opa, deixa eu ver onde eu estou. Rita de Cássia. Rosana Gomes, que diz aqui que está reconhecendo seus talentos e os colocando a serviço. Que coisa maravilhosa, muito legal. Eliane Serrão, Carmen Lúcia, Denise, oi meu Deus, Denise, Isildinha, Roseli, Débora, Maria José, e as vibrações para Júlio, que Júlio receba as nossas melhores vibrações, nossas melhores energias. Sayonara, Andréia. É com muita alegria que nós tivemos esse momento e que nós nos reunimos para, como um vulcão, transbordarmos em serviço, que inspire outros serviços, em compaixão, que aflore o amor que há no fundo de nós, o Deus que há no fundo de nós. Um grande abraço a todos, uma alegria estarmos juntos. Até amanhã, 17h30, 5h30 da tarde, a gente se encontra novamente. Grande abraço, até a próxima, muito obrigado por estarmos juntos.